Olá, eu sou Cláudio Mendonça, sou professor, sou formado em Relações Humanas, também em Personalidade do Ser, sou pai por adoção e estou aqui hoje para falar um pouquinho do Grupo de Apoio à Adoção de Resende Filhos do Amor e falar sobre a questão da adoção, né, e da família. Eu estou casado já há 18 anos, vai fazer 19 anos. Depois de 5 anos de casado, eu e minha esposa Ana Carla, nós decidimos adotar. Então nós entramos com o processo de adoção. Nosso filho chegou depois de 5 anos do processo, né? E a partir daí, dessa adoção, 5 anos depois, nós decidimos criar o Grupo de Apoio à Adoção Filhos do Amor, já no ano de 2013, né? Onde nós convidamos uma assistente social, né? Um advogado, uma coordenadora da Casa de Acolhimento de Resende e também uma profissional do Poder Judiciário para poder estar nos auxiliando nos encontros. Nesse processo, nós conseguimos fazer o acompanhamento do pré e pós-adoção de diversas famílias, né? E também presenciar várias adoções, não só da cidade de Resende, mas de toda a região do Médio Paraíba, né? Tanto do Médio Paraíba Sul-Fluminense, como do Médio Paraíba Paulista. Há 2 anos atrás, também, eu realizei a adoção da minha filha com 12 anos de idade, né? Então, adoções que até pouco tempo eram consideradas impossíveis, né? Hoje nós podemos afirmar que são possíveis. Bem, falando um pouquinho da questão da família, né, a questão do processo de adoção em si, né, dos mitos, que naquela época, em 2008, né, antes da criação até do próprio grupo de adoção aqui na região, na cidade, realmente havia um número grande de crianças para serem adotadas, né, mas isso nos levou também à questão da criação do grupo, junto com a falta de informação, porque muitas vezes se busca informação e a informação muitas vezes ela não chega àquele pretendente, né? Então o que acontecia também muito é justamente isso, né? A falta muitas vezes de informação, né? A questão dos mitos que realmente eram preponderantes. Por isso nós resolvemos também criar um grupo de adoção, justamente para poder estar auxiliando os órgãos competentes a informar os pretendentes, os habilitados, né? As famílias, né? Ajudando, né? De alguma forma na questão do pré-adoção e do pós-adoção, né? Projeto esse que deu certo, né? Desde 2013, que leva também essas informações às famílias, aos pretendentes habilitados, e com isso nós percebemos que houve realmente um aumento na questão de número de crianças a serem adotadas, né? E muitas vezes a questão dos mitos e preconceitos nos afastam desse sonho de ser pai, de ser mãe. Então isso não pode ser um fator preponderante na questão da adoção, né? Se você tem o sonho de ter o seu filho e a sua filha, não desista dos seus sonhos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da criança real e da criança idealizada, né? Que é um tema bastante importante e que nós discutimos muito, né? Conversamos muito da questão dos grupos de apoio à adoção. A criança idealizada é aquela criança que nós idealizamos, né? No nosso consciente, no nosso subconsciente, né? Aquela criança com aquelas características que a gente gostaria que ela tivesse, que ela viesse ao mundo. Então, o sistema de adoção é a mesma situação, né? Muitas vezes a gente acredita que aquela criança que nós idealizamos na nossa mente, no meu coração, ela vai vir pronta, né? E na adoção não é diferente da questão genética, né? Quando você chega para conhecer uma criança, ela realmente é real. Ela vem com as suas características, suas qualidades, né? E tudo que a rege como ser humano, né? Por isso que eu sempre falo que a questão da adoção, o primeiro passo da adoção é o amor e o segundo passo da adoção é a reestruturação afetiva daquela criança. Porque aquela criança foi retirada da sua família biológica não porque ela era pobre, mas porque ela teve seus direitos violados através da violência, através do medo, através da insensatez, né? Através da desigualdade humana, né? E aí, justamente, ela precisa ser reestruturada efetivamente através do amor, através da família, né? Por isso que nós falamos que a fase de aproximação da criança ela é importante, né? Que é aquela fase em que você vai no abrigo, você conhece aquela criança, e aquela criança te escolhe como pai e mãe, ela é muito importante, mas principalmente o estágio de convivência daquela criança quando chega na sua casa e é apresentada para a sua família, né? Ela vem com as suas características humanas, de amor, de paz e querendo o melhor para a sua família. Então essa fase, né, ela é muito especial, muito importante, porque ela vem sobrecarregada de emoções, tanto da parte emocional da criança, tanto dos pais
e da família, e que realmente nós do grupo nos sentimos importantes por poder acompanhar todo esse processo, né? Porque muitas dúvidas surgem, né? É chamado o primeiro universo da criança, muitas vezes é uma sobrecarga emocional da criança, né? Que a criança, ela chega com 12 anos, ela urina na cama, né? Por que acontece isso? Porque ela tem uma sobrecarga emocional. Não porque ela está fazendo birra, mas porque ela está sobrecarregada emocionalmente e quer dar o melhor dela para aquela família que tanto a ama, né? Então, esse trabalho, né, e essa consciência da criança real e criança idealizada, ela é muito importante, porque a idealização faz parte da consciência de todo mundo, né? Todo mundo idealiza, tanto a mãe biológica, tanto a mãe afetiva. O período de aproximação da criança, o estágio de convivência, é importante para cada família, justamente para se conhecer mais, saber que esses mitos e preconceitos são apenas mitos e preconceitos e nada mais. E isso faz com que a família ela se integre, né, e dê um tempo hábil tanto para, né, a adaptação dessa criança na família, tanto a adaptação da própria família à criança. Então, todo esse período pós-adoção é muito importante para essa convivência familiar. A importante participação dos grupos de apoio à adoção, ela é muito eficaz, ela é muito boa, justamente para nós podermos conversar sobre esses e outros tipos de reações, né, dentro da família, com aquela criança, com aquele filho que acabou de nascer. Bem, outra questão é a questão do acolhimento familiar, né? Porque nós falamos muito da questão do acolhimento, né? Então, o acolhimento é justamente acolher aquela criança, né? Aquela criança que está em vulnerabilidade social, ela precisa ser acolhida. Essa criança ela é acolhida, né, num abrigo, e é feito um trabalho através do CRAS, né, com a família biológica dessa criança. E a adoção ela só acontece em último caso, né, da questão biológica. Tá? Quando realmente essa criança ou adolescente não tem como retornar para sua família biológica, aí sim é feito todo um estudo para ver a possibilidade dessa criança ir para a adoção, mas isso em último caso. Abrigo justamente é o que diz o próprio termo, né? Abrigo. O que é um abrigo? Né? Um abrigo, quando você corre para fugir da chuva, você se abriga, né? Abriga num ponto de ônibus. Então o abrigo é um teto passageiro, né? Então o que tem que ficar evidente para essas crianças, né? O que a gente muitas vezes via muitos anos atrás, é que o abrigo, muitas vezes ele funcionava como uma fase extensa da vida daquela criança, né? O que não acontece hoje. Por quê? Porque foram mudadas as leis, né? As leis estão sendo mudadas justamente para facilitar e para ter muito mais agilidade no processo e na saída dessas crianças do acolhimento familiar. Porque o abrigo, né, como eu mesmo disse, o abrigo ele é temporário, né? O abrigo é uma passagem justamente para poder estar cooperando, ajudando, reestruturando essa família biológica, justamente para a convivência familiar, né? E em último caso, essa criança, esse adolescente, ele vai para a adoção para justamente ter os seus direitos devolvidos e essa convivência em família. A questão da adoção é muito ampla, né? Então, a partir do momento que nós passamos a ter os encontros mensais no grupo de apoio à adoção, nós recebemos famílias de todos os casais, os arranjos, né? E isso também é uma forma de acolher, né? Então, o abrigo, né? A questão da adoção, a questão da criança e adolescente, tudo isso é discutido e falado nesses encontros, né? E com os novos arranjos familiares, né? E nós recebemos várias pessoas, né, vários casais, vários habilitados, vários pretendentes, e muitas vezes nós somos às vezes questionados, né, perguntados sobre esses novos arranjos familiares. As adoções também, elas são realizadas por casais homoafetivos, né, então, que faz parte dos novos arranjos familiares, né. O grupo de apoio, vários grupos de apoio, né, principalmente de Resende, já tem várias crianças que foram adotadas por casais homoafetivos. O casal ele não precisa ser casado para realizar a adoção, tá? Esse é um dos questionamentos também. Ah, solteiro pode adotar? Sim, né? O solteiro ele pode adotar, a solteira, a pessoa solteira, ela pode adotar, né? E sobre a questão dos novos arranjos familiares, que são casais que procuram em torno de 3, 4 crianças, 5 crianças, né? É feito todo um estudo, né? Não só com esses casais, né? Mas com todos os casais, todos aqueles que se habilitam, né? E a adoção é passado por uma equipe técnica do Poder Judiciário. A nova lei, a 1210 de 2009, exige, né, que haja um curso preparatório
junto à vara de infância, né, junto às varas, né, no processo de habilitação à adoção, né. E muitas vezes esses casais que já passaram pelo grupo de adoção para se informar, eles chegam com uma carga, né, uma bagagem muito bacana e muito legal já nesses cursos de capacitação, nesses cursos de preparação do Poder Judiciário. Isso faz com que os grupos tenham mais credibilidade, né, na questão da ajuda, da informação, né, e ainda também por receber esse apoio dos órgãos competentes. Então nós ficamos muito felizes de poder estar esclarecendo e ajudando também no encaminhamento de casais pretendentes, casais homoafetivos, nesse processo de habilitação e no processo de adoção das crianças e adolescentes, não só do município, como da região, né, e a nível estadual e nacional. Outra questão também, né, é que há algumas dúvidas sobre a questão da família extensa, né? Então a questão da adoção em relação à família extensa, ela é uma dúvida bem clara, né, e bem específica, porque a família extensa é aquele tio, né, aquela tia, duas pessoas, três ou mais, né, da própria família da criança biológica que recebem a guarda dessa criança, né? Muitas vezes aquela criança fica órfã do pai e da mãe, e aí a família extensa assume esse papel, né, tendo a guarda, né, tendo a obrigatoriedade do cuidado com aquela criança. Então realmente é uma dúvida que muitas vezes surge, mas a família extensa é essa questão da extensão da família biológica. É importante lembrar, o responsável ele é passado pela equipe técnica do Poder Judiciário. Então, ele é entrevistado ele ou ela é entrevistado pelo Poder Judiciário, pela equipe técnica, né, a psicóloga, assistência social, mas todos esses laudos são todos escritos dentro do processo. Há um processo de adoção, há um processo de guarda, há um processo de responsabilidade junto ao Poder Judiciário, visando o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tudo dentro da lei. Então, tudo isso vai dentro do processo relacionado à responsabilidade sobre a guarda e obrigatoriedade do cuidado daquela criança. Bem, eu também queria falar sobre a questão da habilitação à adoção, né? Primeiramente, o casal, o pretendente, ele leva a documentação, né? Ele vê a documentação necessária justamente para estar entrando com o processo de habilitação à adoção, né? Essa documentação ela é passada pelo Poder Judiciário, pela vara de infância, né? O pretendente, o casal, né? Ele faz essa documentação, entrega e entra com o processo de habilitação à adoção, né? Segundo a lei, esse processo leva até 6 meses, né, para poder ser finalizado. Uma vez finalizado o processo, né, passado pelas entrevistas com a assistência social, com a psicóloga, né, ter feito a capacitação, né, os encontros na vara de infância, essa pessoa habilitada ela entra no Cadastro Nacional da Adoção, dentro com o perfil escolhido durante o processo de habilitação. Durante esse processo, ocorre uma visita no abrigo, né, na casa de acolhimento. Né? A lei hoje ela favorece isso. Antes de 2009 não se favorecia esse contato. E hoje, a partir da lei de 2009, durante o processo de habilitação, o casal, o pretendente, ele vai até a casa de acolhimento fazer uma visita e conhecer esse espaço, né? Conhecer essas crianças. Importante informar que essas crianças que estão sob acolhimento familiar, elas estão sob acolhimento, elas não estão para adoção, né? Tem uma diferença. Tem crianças que estão em acolhimento, né, que estão passando, né, um tempo justamente no sistema de acolhimento, justamente para ser feito um processo, um trabalho com os pais biológicos e depois essa criança retornar à família biológica. E junto com essas crianças em acolhimento também estão as crianças que estão para adoção. Né? Por que é importante esclarecer isso? Porque muitas vezes, né, e às vezes as pessoas pensam que todas as crianças que estão em acolhimento familiar, elas estão para adoção. Então é importante essa passagem do habilitado, né, do pretendente, né, no acolhimento familiar, justamente para ele poder conhecer essa realidade. Bem, é importante também falando, né, sobre a questão da adoção, que realmente, pelo menos em Resende, né, a gente já tem um tempo realmente que nós não temos crianças para a questão da adoção, né? E vendo isso, tendo essa percepção, né, desde o início do grupo, o que nós pretendíamos fazer?
criar uma metodologia, né, de encontros mensais e também criar uma metodologia de busca, né, em relação à questão habilitado e crianças para adoção. Como funciona a busca ativa, né? E o que seria a busca ativa? A busca ativa são aquelas crianças que estão para adoção, né, que é feita uma busca dentro do perfil, dentro do seu município, e a partir do momento que aquela busca não há habilitados para aquela criança, daquela idade, daquele perfil dentro do município, é feito uma busca mais ampla, né, no estado e até nacionalmente. Né? Com essa metodologia, nós acreditamos que criando, né, vários grupos de apoio à adoção na região do Médio Paraíba Carioca e no Médio Paraíba Paulista, nós poderíamos criar uma afinidade entre as profissionais da Vale de Infância, né, e instrumentos de proteção à criança e adolescente, fazendo com que nós pudéssemos interagir com a questão judiciária, né, das crianças que estão para adoção com casais habilitados. Né? E essa junção entre grupos de apoio à adoção, né, instrumentos de proteção à criança, né, facilitou, né, e facilita, né, o contato, né, com essas crianças que estão para adoção, justamente com esses habilitados. Né? Então, nós ficamos muito felizes porque o grupo de apoio à adoção, a partir do momento que ele foi oficializado nacionalmente como uma medida protetora de ajuda à questão da criança e do adolescente, nós passamos a ser referência não só no município de Resende, como no sul fluminense, a nível estadual, a partir da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção, e da ANGAD nacionalmente, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Né? Isso nos deu visibilidade, nos dá a capacidade, né, e a particularidade de preparar também pretendentes, né, e habilitados, né, nos nossos encontros mensais e auxiliar também, né, na questão dessa saída, né, da questão da adoção da criança ou adolescente pelas varas de infância. Né? De que forma? Né? Essas crianças que até pouco tempo era chamada de adoção necessária, né, que são grupos de irmãos, né, crianças acima dos 12 anos, né, dos 10 anos de idade, que nós chamamos de adoção tardia. Essas crianças, a visibilidade dela para a questão da adoção era muito pequena, né, porque nós temos uma teoria que quanto mais tempo a criança passa no abrigo, né, esperando a sua família, mais tempo também ela perde a possibilidade de sair para a adoção. Né? Então, essa agilidade nos processos de adoção, na questão da adoção da criança e do adolescente, ela faz com que esses grupos de irmãos, né, essas famílias tenham esse encontro, porque a adoção é encontro, é amor, né, e faz com que esse estágio de convivência, essa aproximação se torne mais firme, mais contínua, mais esperançosa, nas nossas cidades daqui da região também do sul fluminense e do Médio Paraíba Paulista. Né? Então essa parceria desse sistema de proteção à criança, ela tem sido essencial para que esse movimento ele continue firme e forte em favor da proteção, né? E do envolvimento e do encontro das crianças e adolescentes com seus pais, né? Afetivos e de amor. Durante esses 7 anos, andando com o grupo de apoio à adoção, é muito importante que as pessoas participem dos grupos de apoio à adoção. Né? Por quê? Não só em Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Valença, né? Na região, mas a todo nível estadual e nacional. Por que é importante? Porque o grupo ele vai informar aquele pretendente, né? Ele vai tratar de assuntos como os mitos, como o estágio de convivência daquela criança, né? A questão de várias informações que vão auxiliar, né, no pré e no pós-adoção daquele pretendente, daquele habilitado, daquele profissional, daquela pessoa que quer saber mais sobre o processo de adoção. Né? E a metodologia, ela, principalmente em Resende, ela deu certo justamente porque ela integra os órgãos de proteção à criança, né? Além de trabalhar esses temas, né? Como a criança real, a criança idealizada, a questão homoafetiva, a questão do tempo, da duração, né? A questão da habilitação à adoção,
né, o pré, o pós, o estágio de convivência, o estágio de aproximação, né, a questão da adoção e a escola, né, de saber os direitos, né, de saber o nome, a questão do nome. Eu posso usar o nome biológico, eu posso utilizar o nome que está dentro do processo. Então são dúvidas, todas as dúvidas relacionadas à adoção. Então fica o convite para todos aqueles que desejam, querem saber mais sobre o tema, para participarem conosco. Bem, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse vídeo, né, de ter falado um pouco mais sobre a questão da adoção, né, e convidar vocês para participarem conosco dos nossos encontros, né, todo segundo sábado do mês, na Universidade Estácio de Sá. Nossos contatos vão estar aqui abaixo do vídeo, né? Só entrar em contato, né? Caso ainda tenha alguma dúvida sobre o assunto, por favor, pode fazer o contato. Nós estaremos lá todo segundo sábado do mês, de 9h30 às 11h30, esclarecendo, fazendo os encontros, né? Lá é um encontro muito familiar, com os profissionais, e nossas crianças e adolescentes que estão em família também estarão conosco lá. Então esse convívio, esse encontro é importante. E fica o convite para todos, né? Mais uma vez, muito obrigado e estamos à disposição de vocês quando precisarem. Até!